Paz e graça, meus queridos, seja bem-vindo ao canal Estudo Bíblico. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre como vencer as barreiras da vida, né? Todos nós passamos por obstáculos, seja de ordem pessoal, seja de ordem social ou até ministerial. Nós temos sempre algum tipo de barreiras, né, que se ela não for às vezes vencida ou tratadas, elas podem se afetar a nossa vida, né, e até mesmo chegar até a nossa destruição. Mas olha só, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz, né, alguns ensinamentos. Vamos tirar aqui um ensinamento da Bíblia, alguns ensinamentos que mostra, que nos ensina de como vencer esses obstáculos, essas barreiras, para que a gente possa viver uma vida prudentemente, viver uma vida próspera, uma vida próspera em todos os sentidos, né? Uma vida agradável e segundo a vontade de Deus, e que nenhuma barreira possa nos impedir, tá certo? Então olha só, mas antes, né, antes de entrarmos aqui no assunto, no tema de hoje, eu gostaria agora da sua atenção. Eu gostaria muito que você primeiro, que você que se identificou com este canal, que você gosta, que você gostaria de contribuir com este canal para melhorar, ou que você se identificou com este canal e deseja aqui receber sempre alguma palavra, um estudo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, né? Ativasse o sininho para que você possa receber sempre vídeos novos automaticamente, e também dar o like, este mesmo joinha, porque quando você dá o like, o YouTube ele reconhece, né? Ele ajuda a divulgar mais o canal, entendeu? Este canal começa a ficar, ele fica ativo e ajuda a crescer e a melhorar. Então peço essa sua ajuda caso você se identifique com este canal aqui, tá bom? Com este trabalho de meditação da palavra, de estudo bíblico para a honra e glória do Senhor, beleza? Então vamos lá, né? Para mais uma meditação da palavra de Deus de hoje. Olha só, eu gostaria que você, em Josué, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte, olha só: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, tá certo? Olha só, pessoal, diante da vida, como nós dizemos aqui, olha só, é muito comum lidarmos com barreiras, com obstáculos, né? Na vida profissional, na vida social, na vida familiar e na vida ministerial, na nossa caminhada. Principalmente situações que possam quebrar o nosso relacionamento com Deus, fazer a gente perder a fé. Mas nós vamos aprender aqui com este homem de Deus, José, algumas lições e alguns ensinamentos, algumas ordenanças, orientações que deu a ele para que ele possa vencer a sua jornada e a sua trajetória. Vamos entender agora um pouco como que estava a situação, o cenário emocional de José. Olha só, no início do texto, isso aqui está no capítulo 1 de Josué, né? Depois você pode ler com mais calma este texto, tá? Mas vamos pegar alguns pontos aqui. Primeira coisa, José estava com a situação muito complicada, ele estava numa situação com a sua emoção abalada, ele estava com o seu estado emocional abalado porque ele acabara de perder o seu maior líder, ele acabava de perder a sua maior referência, que era Moisés. Ele acabava de perder um homem que foi a sua inspiração, um homem, Moisés, um homem de Deus, um homem influenciador, um homem que revolucionou ali aquela nação, por meio, claro, do poder de Deus, e ainda mais porque as pessoas viam Moisés, as pessoas viam em Moisés Deus. Josué presenciou grandes experiências e presenciou de como o relacionamento de Deus e de Moisés era extraordinário, era íntimo, eles eram íntimos. Moisés, quando desceu do monte após orar, o povo não suportava ver o rosto dele, porque a face dele brilhava a glória de Deus. Olha só essa intimidade, esse estreitamento de intimidade, de relacionamento entre Moisés e Deus, era muito íntimo. E agora, ele morre, Deus leva Moisés. E agora o que acontece? Josué se encontra numa situação complicada, né? Josué era um homem experiente,
tinha experiência com guerra, tinha experiência tudo, mas ele ainda não estava experiente com essa intimidade, com essa experiência, como é que é esse negócio de ter esse relacionamento com Deus aí, igual Moisés tinha, né? Mas nós percebemos o seguinte, que Moisés, diante da fraqueza dele, de Josué, Deus se revelou a ele. Olha só que interessante. No primeiro versículo diz o seguinte, ó, o Senhor falou a Josué. Olha só que interessante. A Bíblia diz que o Senhor falou a Josué. Querido, só o fato de Deus ter falado com Josué já é algo que Deus já estava demonstrando intimidade com ele. Deus já estava querendo algo com ele diferente. Deus já estava querendo algo diferente com ele. Entendeu? Então, ou seja, porque o Senhor falou, então Deus se direcionou ao próprio Josué para tratar com ele. Porque ele estava mal, estava assustado. Porque ele, olha aqui, ó, não te pasme, não se assuste. Olha só, ô Josué, da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Olha só, já tirou a dúvida dele. Ele falou, olha, não te preocupe, não temas. Da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Calma, você vai fazer este povo herdar a terra prometida. Então, olha só, Deus já confirma aqui o relacionamento com ele. Querido, a melhor coisa que tem para nós vencermos os obstáculos é termos a confiança e a certeza da voz de Deus para os nossos sonhos, para os nossos propósitos. A melhor coisa que tem na nossa vida, querido, é ter a certeza e a convicção de que Deus é na nossa vida, que Ele está falando conosco e que Ele tem desejo que nós sejamos vitoriosos e que nada possa abalar o nosso coração. Então você tem ouvido a voz do Senhor, você tem ouvido a voz de Deus, é a voz de Deus que está falando ao teu coração, a você, e você está resistindo à voz de Deus, ou você realmente vai obedecer e vai confiar no que Ele tem para você, né? Ele está te orientando, tá certo? Como vencer as barreiras. E aqui, qual foi a outra orientação? No versículo 2 ele diz assim, ó, ei, levanta-te, Josué, levanta-te. Então a primeira orientação que Deus dá para ele é levanta-te, ou seja, queridos, diante das dificuldades, diante dos problemas, não é para você ficar em depressão, não é para você recuar, é para você deitar, se prostrar. Não, você precisa ter uma atitude, levanta-te. Deus sempre fala isso sempre Deus falou, levanta-te que falarei contigo, Jeremias, Josué. Às vezes Deus quer que você ajoelhe, às vezes Deus quer que você deite, mas às vezes Deus quer que você se levante. Ou seja, tenha uma atitude em relação ao problema. É necessário que você tenha uma atitude para que Deus possa honrar aquela atitude. Porque se Ele falou que está contigo, Ele quer que você haja, né? Quer que você tome as ações de acordo com a vontade dEle. Tá certo? Então, o segundo orientação que Deus deu a ele, que Ele deseja que nós fazemos para vencer as nossas barreiras, é esforçar. Esforça-te e tem bom ânimo. Olha aqui, a gente deve se levantar, mas diante da nossa ação, nós vamos ainda encontrar dificuldades, mas não devemos, ou seja, desistir jamais. Ou seja, devemos se esforçar o quê? Colocar tudo de nós, dar o nosso melhor para Deus, dar o nosso melhor para aquilo que Ele tem para nós, né? Fazer o melhor, se dedicar, dar o melhor para que possamos encontrar a resposta, porque aí Deus honra. Quem se esforça, Deus honra e Deus abençoa. Ânimo, porque tem de bom ânimo? Querido, não tem coisa melhor do que você estar diante de uma situação difícil, acumular coisas ruins. Isso é bom? Não é ruim, não é bom. Pensamentos e sentimentos negativos diante de um problema só vai te colocar mais para baixo. Então, olha só, Deus foi até o psicólogo de Josué aqui, tá certo? Diante dos problemas, diante da dificuldade, você deve acumular pensamentos positivos, sentimentos positivos, de fé, de confiança em Deus, porque através disso, Deus irá se manifestar. Tá certo? Então o sentimento é muito importante, acumularmos sentimentos positivos diante de uma situação difícil, tá certo? Diante da vida, porque isso alimenta a alma, alimenta a nossa vida, tá certo? E outra coisa, a orientação é não se desvie. Outra, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque muitas das vezes o problema, as situações, as barreiras afetam de uma certa forma que a pessoa esquece
o caminho, que a pessoa às vezes quer ir para o caminho mais fácil, quer buscar o caminho mais fácil, né? Um outro caminho que aparentemente parece ser bom, mas não é. O fim dele é o quê? A destruição. Então veja o caminho que você está tomando para a tua vida ministerial, para a tua vida sentimental, para a tua vida profissional. Qual o caminho que você está tomando? Se isso daí não vai desagradar a Deus, se é um caminho de acordo com a vontade dele. Tá certo? E outra coisa, se alimentando da palavra. Quer vencer as barreiras? Se alimente da palavra de dia e de noite. No versículo 8, né, Deus fala, olha, não aparta a tua boca, medita de dia e de noite, ou seja, todo o tempo. Ou seja, nós temos que se alimentar todo o tempo dos princípios e da vontade de Deus, da lei do Senhor, porque é por ela que nós vamos conduzir os nossos passos, é por meio da palavra que nós vamos conduzir as nossas ações e os nossos pensamentos. Se você se alimentar da palavra, você vai acumular bons pensamentos. Se você se alimentar da palavra, desses pensamentos, você vai acumular bons sentimentos. E isso vai te trazer uma vida prudente. Você vai saber viver prudentemente. Você vai saber sempre lidar com os problemas, sempre lidar com as situações difíceis. Tá certo, pessoal? Então é isso. E outra, faça conforme está escrito. É se alimentar, é buscar a palavra, ver o que está escrito na palavra e fazer conforme está escrito. Está aí a palavra de Deus, né? Faça conforme está escrito. Para que? Qual a consequência disso? Ter uma vida próspera e prudentemente. A prosperidade em todos os sentidos, seja a prosperidade financeira, prosperidade na qualidade de vida, né? Em todos os sentidos. É saber viver bem, estar bem com Deus, né? É uma vida de prudência, né? Porque quem é prudente vive bem, vive por longos anos e vive bem aqui na terra e vive bem lá no céu, né? Então é isso que Deus tem para nós. Então muitas das vezes as barreiras que nós lidamos na vida é porque nós mesmos plantamos, nós mesmos escolhemos os caminhos errados. Muitas das vezes é isso, tá certo? Mas olha só, tá aqui o grande ensinamento. Mas independentemente delas serem provocadas pelos nossos erros ou por nossos adversários, essas barreiras, essas dificuldades, não importa. O importante é que você esteja na presença de Deus, porque ela vai garantir a vitória para a tua vida, para o problema que você está enfrentando na vida profissional, na vida sentimental, seja lá em qual for, na vida ministerial. Tá certo? Querido, Deus é contigo, não temas, tá certo? Deus abençoe, espero ter contribuído aqui com esta meditação e que o nome do Senhor venha a ser glorificado, tá bom? Mais uma vez, não esqueça de dar o like, ativar o sininho aí, dar esse like, fazer seus comentários para ajudar este canal a crescer, tá bom? Espero ter ajudado, Deus abençoe você e até mais.